O Bitcoin vive um momento dramático de novas quedas no fechamento da semana, neste domingo, e agora já na abertura da nova semana, a queda continua. Os investidores voltam a ficar preocupados. Neste momento, o nosso índice de medo e ganância do Bitcoin volta para níveis que não víamos há bastante tempo, batendo 28, e a gente viu esses números há mais de um ano. E a situação preocupa alguns investidores. Vamos entender o que está acontecendo? Para você que está chegando aqui agora, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. E se você não me conhece, meu nome é Bernardo Pascovitch, aqui a gente fala sobre Bitcoin, criptomoedas, investimentos, finanças, economia, muito mais. Vamos lá, vamos entender como que está fechando, como fechou a semana já há 55 minutos e como está abrindo a nova semana. Esse aqui é o gráfico mensal do Bitcoin, tá? Estamos aqui em escala, tirar a escala log. Último fundo mensal foi aqui em outubro, na verdade agosto, setembro de 2023. Então a gente traça uma retração de Fibonacci e vê que neste momento está fazendo suporte na região de 38% de Fibonacci. Se eu coloco na escala logarítmica, a gente vê que ainda não chegou em 38% de Fibonacci. Quando a gente vê a longo prazo, assim, né, vários meses, é melhor usar a escala logarítmica. Então, se o Bitcoin viesse até 48 mil dólares, isso ainda assim seria algo totalmente normal. A gente viu o histórico, né? Já vimos no passado que correções no mensal, mesmo num mercado em alta, correções para 38% de Fibonacci são normais, podem acontecer, e depois disso uma nova pernada de alta, tá? Então, até 48 mil dólares a gente estaria relativamente tranquilo no gráfico mensal. O gráfico semanal, a coisa fica um pouco mais feia, porque a gente teve até a semana passada, então na semana passada que a gente fechou aqui, a gente falou, putz, bem interessante, né? Porque a gente fechou num nível semelhante a esse anterior, fechou assim como tivemos aqui um martelo, né? Aqui novamente um martelo. Então a gente pode talvez iniciar um movimento de valorização. Não foi o que aconteceu. Veio a próxima semana e aí veio com quedas grandes. Na semana passada o Bitcoin caiu 11% no fechamento e agora já cai 1,30% nessa abertura. E quando a gente vai para o gráfico diário, a situação também é ruim, especialmente porque a gente está perdendo a média de 200 dias. A média, a gente fechou na quinta-feira, fechamos abaixo da média de 200 dias. Na sexta-feira, o fechamento, depende da corretora, né? Aqui nessa corretora está um pouquinho abaixo, mas em outras corretoras o fechamento foi bem... Olha, aqui, por exemplo, o fechamento foi bonito, né? Por quê? Porque o fechamento, para confirmar a perda da média de 200, o fechamento tinha que ser abaixo da mínima do dia anterior. Foi um pouquinho abaixo, mas foi uma região muito parecida. Então eu não considerei como uma confirmação da perda da média de 200 dias. No sábado teve uma alta importante, chegando perto da média de 200, e agora o risco é que ela esteja atuando como resistência. E aí no domingo caiu mais ainda do que tinha caído no sábado, e agora abrindo a segunda-feira também em queda. Acontece, entretanto, o seguinte: como nós tivemos essa vela aqui de rompimento, esta nova que veio até aqui embaixo e não fechou, vou considerar que fechou praticamente na mesma região, então não confirmou a perda da média de 200 dias. Agora a confirmação da média de 200 dias, a perda, né, está em 53 mil dólares. Então a gente já viu essa história no passado, a gente pode ter quedas novamente para 53 mil dólares, fez um fundinho aqui, retestar esse fundinho para depois começar a subir, tá? Isso é sim possível. Então um fundo sendo retestado nessa região pode ser interessante e pode abrir espaço aí para a gente buscar um novo fundo, né? E depois a gente continuar ou retomar a alta. Historicamente no Bitcoin, os fundos tendem a ser testados, tá? É difícil, olha, quando a gente olha aqui, vamos pegar aqui desde 2000 e... Tem que considerar a primeira queda, tá? Então, olha aqui em 2022, tá vendo? Você tem essa queda,
Então você tem essa primeira, um mercado diferente, você tem essa primeira queda aqui, e aqui você retesta exatamente a mesma região, tá vendo? Você tem essa queda aqui, e esse fundo foi retestado semanas ou meses depois. Então é raro, olha, você teve essa aqui e voltou. Você teve aqui, subiu, né? E depois voltou. Então os fundos, normalmente, eles são retestados, tá? Olha, retestados. Aqui foi retestado várias e várias vezes, lá em 2021. Teve um fundinho aqui que acabou não sendo retestado. Olha, a gente tem que considerar a primeira queda, tá? Então a primeira queda vinha subindo, a primeira queda foi essa daqui. Então esse é o primeiro fundo que foi retestado, tá? Junho de 23. Teve um aqui, olha, esse aqui de agosto... Não, também foi retestado. Esse aqui de agosto também foi retestado, tá? Depende da corretora. Se você pegar aqui na Binance, salvo engano, agosto não foi retestado. Aqui na Binance, por exemplo, esse de agosto não foi exatamente retestado, mas em outras corretoras foi retestado. Então, assim, a esmagadora maioria dos fundos do Bitcoin são retestados, tá? São retestados. Então, a gente pode eventualmente esperar que este fundo aqui será retestado. Então, talvez a gente possa traçar aqui como probabilidade de retestar aqui os 53 ou até vir até os 50 mil, fazer um susto nas pessoas, recuperar e aí voltar a subir. Então, são cenários possíveis, tá? Então, estou falando uma queda aqui de lá para os 50 mil dólares, uma queda de mais 10% mais ou menos. São possibilidades que eu vejo no momento no gráfico diário, porque a gente está abaixo da média de 200 dias, buscando potencialmente a média de 50 semanas, está nos 47 mil dólares, perto lá do que eu mostrei para vocês anteriormente, da retração de Fibonacci também nos 48 mil dólares, tá? Olha, por exemplo, Ishimoku, estamos abaixo de Ishimoku, que também não é bom. Então, perdendo aqui, não confirmou, mas perdendo o importante suporte de Ishimoku, que você vai falar, pô, Bernardo, lá em agosto também foi perdido. É verdade, também foi perdido aqui em agosto. Não teve confirmação de perda, mas ficou aqui algumas, né, perdeu em agosto, só foi retomar lá em outubro, então ficou uns 2 meses aqui navegando abaixo de Ishimoku, tá? Não é o fim do mundo, mas não podemos confirmar. Lá em agosto a gente não confirmou, tá? Se eu olhar lá em março de 23, a gente chegou no fundo aqui de Ishimoku, depois em junho, depois mesma coisa. Então a gente não pode confirmar a perda de Ishimoku, seria ruim, seria algo ruim. Então perder aqui essa região dos 53 mil dólares, confirmar, né, perder e confirmar um fechamento abaixo seria ruim. Vir um dia aqui embaixo de até 50 mil, voltar, seria lindo. Mas ir lá nos 53 mil dólares e perder os 53 mil dólares, confirmar um fechamento abaixo disso, acho que seria ruim, tá? Não seria algo muito, muito positivo na minha visão, para ser muito sincero com vocês. Então, são esses os cenários, quando a gente vê gráfico mensal, semanal, diário do Bitcoin, tá? São esses os pontos mais importantes. A gente tem um ponto também relevante do volume, né? O volume mais negociado no Bitcoin desde lá do começo de 2024. Então a gente está numa região, e eu falei para vocês já algumas vezes, eu falei, olha, essas regiões aqui escuras, que não tem muito volume negociado, o preço cai muito rápido. E foi exatamente isso, né? Caiu muito rápido em 2, 3 dias. Eu falei exatamente que isso poderia acontecer, porque é uma região de pouco volume. E parou, mais ou menos, encontrou um suporte próximo a essa região aqui dos 50 mil dólares, 50, 53, 54, que é uma região de suporte, tanto no preço quanto aqui. Olha, você está vendo aqui essa movimentação? Então, esta movimentação aqui nos mostra que é uma região em que o Bitcoin encontrou o suporte no passado. E parou aonde? Onde que o Bitcoin parou? Parou exatamente no topo do dia 20 de fevereiro de 2024. Então é uma região que encontra suporte tanto em termos de movimentação do preço, que é essa movimentação aqui. Isso nos mostra que foi uma região que encontrou
volume comprador, né? Encontrou movimentação. E aqui, quando a gente vê o volume negociado nessa região, também nos mostra uma importância. Perdendo os 50 mil dólares, aí a gente vê que a próxima região relevante está aqui, olha. Que coincide exatamente, bom, aqui pelo volume, né? Está nos 42, 43. A gente tem no meio disso os 48 mil dólares de Fibonacci e da média de 50 semanas, tá? Então, é uma região chata, assim, para o Bitcoin. E perder essas regiões poderia trazer o preço eventualmente para 40, 42, 43 mil dólares, tá? São os pontos para a gente observar. Repito, quando a gente olha num tempo gráfico maior, gráfico mensal, o Bitcoin poderia, sem grandes problemas, retrair para 48 até 42 mil dólares. E se eu pegar aqui do começo do movimento, lá em novembro, pegar o gráfico de, por exemplo, 2 meses, 3 meses. Gráfico de 3 meses não teve nenhum fundo, né? Então, no gráfico de 3 meses, o preço poderia buscar aqui 40 mil dólares eventualmente, 40 mil dólares numa retração de Fibonacci, para depois continuar em alta. É claro que a gente quer ver esse preço subindo, né? É claro que a gente quer ver o Bitcoin subindo. Mas a gente tem que trabalhar também com o cenário, com a possibilidade de termos algumas quedas maiores, né? Então são esses os pontos principais que eu vejo para o Bitcoin no momento. Acho que é o momento da gente esperar. Olha, pegar aqui, daqui o Bitcoin está chegando 50%, mas esse é o mais importante, né? Lá de setembro, como eu mostrei para vocês, os 48%. Então acho que é o momento de esperar para ver como o Bitcoin vai se decidir, quais vão ser as próximas movimentações e não tentar ficar acertando o fundo do movimento, que o fundo do movimento pode sempre ser abaixo, né? Eu acho que realmente perdendo aqui os 53, 54, viria rapidamente por 50 mil dólares. Então a gente poderia ver rapidamente o Bitcoin nos 50 mil dólares, perdendo aí os próximos pontos, seria esta região aqui de negociação, tá? Por volta dos 40 mil dólares. Então, é isso que a gente tem que observar no momento. Chama a atenção o fato de que as bolsas americanas estão em alta. Então, pegar o gráfico à vista, o S&P fez recorde histórico, tá? Fez recorde histórico na semana passada, então novo recorde histórico não é mais de junho, é de julho, fez recorde histórico já em julho. Nasdaq também fez recorde, Nasdaq fechou na máxima da semana praticamente. Nasdaq fez recorde histórico em julho. E Dow Jones tentando recuperar, está com recorde histórico de maio ainda. Então chama atenção o fato de bolsas americanas em alta e o Bitcoin em queda. Chama atenção. O dólar também fechou a semana em baixa, tá? Fechou a semana passada em baixa e o Bitcoin em queda. Então chama atenção essa disparidade que a gente está vendo. Ó, o Bitcoin está acelerando aqui as quedas, hein? Chama atenção essa disparidade que a gente está vendo entre o Bitcoin e as bolsas americanas e mesmo o dólar. E aí a gente vai ter que acompanhar e vai ter que esperar para ver o que vai acontecer dentro dos próximos desenvolvimentos. Eu ficaria de olho, como mencionei, ficaria de olho neste fundo aqui da sexta-feira, que deve sim ser retestado, porque na história do Bitcoin a maior parte dos fundos são retestadas, né? Perdendo, aí viria rapidamente aqui para os 50 mil dólares, na minha visão, que está muito próximo, na verdade, já, né? Estamos falando aqui de pegar os 50 mil dólares, essa faixa aqui de baixo, tá? Aqui está a faixa de 50 mil dólares. Então, acho que perdendo os 53, 54, a gente iria rapidamente para os 50 mil dólares. Indo para os 50 mil dólares, o preço teria que segurar para não irmos para níveis mais baixos, 48, média de 50 semanas, que está novamente aqui em 47 ou até 40. E, conforme o preço caia, a gente fica mais em dúvida sobre o momento do bull market, né? E o importante nesse cenário seria recuperar a média de 200 dias rapidamente. Então, eventualmente fazer algo assim, sabe? Recuperar rapidamente a média de 200 dias. Porque nunca na história do Bitcoin nós perdemos a média de 200 dias. Confirmamos essa perda no semanal e o bull market continuou, tá?
A única vez na história em que perdemos a média de 200 dias no meio de um bull market foi aqui, em 2021, mas a gente não chegou a perder a mínima no semanal, tá? E aí recuperou a média de 200 dias e continuou e bateu um novo recorde histórico. Então, nunca na história perdemos a média de 200 dias, confirmamos a perda dessa média de 200 dias no semanal e o bull market continuou. Então, são esses os pontos relevantes para a gente pensar e a gente analisar. Então, fechando um semanal abaixo de 53 mil dólares é realmente, na minha visão, um ponto de atenção. Olha, gráfico diário, o Bitcoin mal fechou a semana e já vem caindo agora 2,13. O Ethereum fechou o dia de hoje, né, domingo, caindo 4, já está caindo quase 3. Chegando também próximo dessa região. Outros aqui, né? Aave, ADA, tudo caindo, né? Avax, Matic, Solana, XRP, todos indo em direção a testar esse fundo. Então, acho que o importante é observar como esse fundo vai se comportar, perdendo esse fundo, ou caso perca esse fundo, né? Caso perca esse fundo, ver se os 50 mil dólares vão conseguir segurar. São esses os pontos principais que eu quero que vocês acompanhem. Uma análise completa aqui para fechar a semana. Quero pedir que você dê o seu like, compartilhe o vídeo com outras pessoas, entre no meu grupo gratuito do Telegram, o link está aparecendo aqui embaixo. Todos os dias análises gratuitas sobre o Bitcoin, sobre as criptomoedas. E me diga nos comentários, você acha que o Bitcoin vai cair mais, vai cair abaixo de 50 mil dólares? Ou você acha que vai parar nos 50 mil dólares e voltar a subir? Diga aí sua opinião nos comentários. Muito obrigado, boa semana e nos vemos na próxima. Valeu!